Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, como todas as demais noites desse nosso espaço, somos extremamente gratos por fazermos parte, possamos mais essa noite unirmos os nossos corações, principalmente aos nossos trabalhadores da última hora da casa de seu Pedro e Dona Nair, nossos guias espirituais, aqueles espíritos que estão e estarão sempre de maneira muito nobre, com uma dedicação enorme para tentar ajudar as nossas vidas e transformar um pouquinho o ambiente onde habitamos. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar continuidade ao livro Nosso Lar, capítulo 42. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Pelo que nós estamos acompanhando no livro, o período em que a história ocorre é em setembro de 1939, justamente no mês que inicia a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, semana passada vocês devem lembrar que lemos sobre os incidentes, né? Os acontecimentos que envolveram a colônia Nosso Lar em relação ao trabalho, nesse enorme trabalho de oração, de recepção de espíritos desencarnados através dessa guerra terrível que aconteceu. E hoje vamos continuar um pouquinho no tema. Hoje vamos ouvir o governador falando sobre os desdobramentos dessa batalha insana que aconteceu em 1939 e que foi até 1945. Deixa eu botar aqui o livro. Deixa eu procurar aqui. Pronto. O título do livro é A Palavra do Governador. Vou dar aquela olhadinha antes de iniciarmos para ver quem já chegou. Deixa eu procurar aqui. Pronto, aqui. Pessoas vão chegando com calma. Edson Mota, muito boa noite. Bem-vindo sempre. Albertinho, meu irmão. Estive com o Albertinho na segunda-feira. Dei aquele abraço nele. Denise, tudo bom? Muito boa noite para você. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Boa noite. Oi, Silvia. Boa noite para você também. Sérgio manda aquele abraço de sempre do Bernardo. E Silvia, toda a sua família também. Aquele grande abraço, tá? Vamos dar, então, entrar aqui na nossa tela para conversarmos, como sempre, na nossa introdução. Geralmente a gente faz uma introdução e depois iniciamos a leitura, né? E hoje, pelo que eu percebi na nossa leitura, no nosso capítulo, teremos um ponto bem importante, que é o que se relaciona ao sentimento, que pode ser um sentimento que nos protege, mas que muitas das vezes também nos aprisiona, que é o medo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o medo nessa introdução. E aí o que eu pensei? Falei, como é que a gente vai falar sobre o medo, né? Muitas vezes a gente, na própria casa espírita, conversamos sobre o medo e chegamos à conclusão de que o medo, de uma certa forma, como eu disse, ele acaba mantendo a nossa vida, né? A gente sempre fala aqui a respeito dos nossos primórdios como civilização, como seres humanos, né? E que o Sapiens, ele
começa a ter esse vislumbre mais intelectualizado, né, a que a gente chama de revolução cognitiva, mas que o instinto de sobrevivência sempre se manteve. E esse instinto de sobrevivência, ele é muito movido também através do medo. Porque se não fosse o medo, o Sapiens seria quase um suicida, iria enfrentar todos os animais, todos os desafios, e é claro que não ia dar certo. Então o medo faz com que, de alguma maneira, nós, seres humanos, demos um passo atrás e nos mantenha a integridade física. Mas aí eu pensei, beleza, a gente já conversou, a gente fala muito sobre isso. Como é que a gente pode, de alguma forma, tratar esse tema de maneira um pouquinho diferente? E aí eu lembrei que nós sempre conversamos sobre os filósofos gregos, né? O livro A Caminho da Luz, o livro que nós lemos antes do Nosso Lar, foi bem importante porque Emmanuel apresenta a sociedade grega, principalmente na época da época clássica, como um dos momentos mais nobres que a humanidade viveu, onde diversos grandes pensadores, uma transformação gigantesca aconteceu na superfície do nosso planeta. E aí eu pensei, podemos falar um pouquinho sobre os gregos, já que os gregos eles se preocuparam também em relação ao medo. E o que os gregos disseram? A gente vai fugir um pouquinho desse período clássico e vamos para o período seguinte, que é o período helenístico. Nada mais é do que o período helenístico, nada mais é do que quando Alexandre o Grande começa a expandir a cultura helênica e ele vai levar todo o ideal clássico, né, toda a filosofia, todo o conhecimento para o resto do mundo. Então, esse período chama-se, convencionou-se a chamar de período helenístico, tá? Quando a cultura grega é levada para o resto do mundo. E nesse período específico, surgiram novas escolas de pensamento. E uma das mais importantes, e que na verdade é muito atual hoje em dia, as pessoas acabam se dedicando, acabam estudando bastante, é a escola dos estoicos, tá? E quem eram esses estoicos? Eram gregos, como eu falei, e houve durante muito tempo até transformações dentro dessa escola filosófica, até esse pensamento ser levado a Roma, e o maior expoente foi o imperador Marco Aurélio. Tá? Marco Aurélio acaba sendo um dos maiores expoentes do estoicismo. E o que pregava o estoicismo? A gente lembra, né? Deve lembrar que em semanas atrás falamos sobre os gregos clássicos, como Platão, como Aristóteles, e eles buscavam a compreensão das virtudes. Então, Platão, nós falamos aqui sobre o bem, sobre o bom, o belo e o justo. Aí citamos, em relação a Aristóteles, a areté, né? Que seria o propósito da pessoa. Falamos tudo isso em semanas passadas. E, em relação aos estoicos, a virtude para os estoicos seria a coragem. Tá? A coragem, esse enfrentamento do medo, das dificuldades. Então, mais ou menos, o que os estoicos eles diziam, né? Eles falavam sobre esse enfrentamento. E existem situações onde nós não vamos poder mudar. Por exemplo, a morte. Nós temos medo da morte. Todos têm medo da morte. Só que a morte é algo que vai independer da nossa vontade. Todos nós vamos um dia ter que enfrentar a morte. Então, já que é inevitável, os estoicos diziam, já que a morte é inevitável, nós não temos que nos preocupar com ela. Nós temos que focar nossa coragem naquilo em que nós podemos mudar, naquilo que nós podemos, de alguma maneira, alterar. A morte não é uma situação dessa. Existe um ditado, né? Quando não se tem remédio, remediado já está. Não tem algo assim que as pessoas falam? É mais ou menos isso. Ah, não tem solução. Então já está solucionado. Se não tem solução, eu não vou me preocupar com isso. Não é uma maneira assim apática, não, eu vou ficar
deixa a vida me levar. Não é isso. Mas é você escolher as suas batalhas, escolher as suas lutas. E dentro desse pensamento, né, desse enfrentamento do medo que os estoicos eles nos aconselham, o que eles vão também dizer? Que não adianta você ter nem muito medo, nem pouco medo. O equilíbrio é o que é mais importante. E aí a gente vai sempre lembrar de Siddhartha Gautama, né, o Buda, quando ele começou a analisar a própria vida e viu que ele estava vivendo nos extremos. Ou um extremo da riqueza, ou o extremo da falta de recursos. E aí ele dá o símbolo de uma corda de violão, onde você não pode nem estar muito esticada, nem muito frouxa, porque senão não sai o som. O caminho do meio. Então o estoicismo também vai falar sobre esse caminho do meio. E aí você vê nitidamente, né? O medo. Quando você tem muito medo, o que acontece? Você paralisa. Você não sai do lugar, você fica preso. Não vou nem para a rua porque eu tenho medo de tudo. E quando você é destemido demais, você faz o quê? Você está flertando, às vezes, até com o suicídio, né? Eu não tenho medo de nada, então eu vou fazer uma escalada sem nenhum tipo de segurança, porque eu sou destemido. Então, o caminho do meio. Essa é a grande batalha. A coragem, mas escolhendo, né, os seus desafios. E um outro ponto que é extremamente importante também para os estoicos é a compreensão, né, o conhecimento. Então, quanto mais você conhece, mais você compreende o medo, menos temor você vai ter. Como assim? Não entendi, Leco. Vamos supor, eu tenho medo de cachorro. E aí eu estou andando na rua e vejo um cachorro correndo na minha direção. Se eu não entendo nada sobre cachorros, eu vou ficar com muito mais medo. Mas se eu entendo, se eu tenho informação de que, por exemplo, o Golden é uma raça muito dócil e que muito provavelmente esse Golden correndo deve estar brincando, eu não vou ter medo. Porque dentro do meu entendimento, da minha informação, eu consigo avaliar o risco. Aí, ao mesmo tempo, eu vejo que, na verdade, não é um Golden, é um Pitbull. Opa, eu sei que o Pitbull é um cachorro muito mais bravo. Então, eu vou ter medo. Mas eu sei também que esse Pitbull que está vindo é o Pitbull do meu vizinho. E que ele é um brincalhão. Vocês estão entendendo essa questão dos estoicos? Que a informação faz você analisar melhor e sentir mais ou menos medo? E por que eu estou falando isso? E agora nós vamos sair da Grécia e vamos acelerar bastante o tempo e vamos para a Europa. E houve uma época na Europa, por mais que a Grécia seja na Europa, mas nós vamos para uma Europa da Idade Média, onde nós tínhamos os reis, os poderosos absolutos, né? O período do absolutismo. E eram reis que seriam os déspotas, aqueles que tomavam todas as decisões monocraticamente. Eles, por si só, resolviam tudo. Eu acho que o maior exemplo desses grandes reis foi Luís XIV. Silvia está aí, não sei se ela pode me confirmar. Luís XIV, o rei da França, ele dizia: o Estado sou eu. Então, ele sozinho controlava tudo. Não precisava de congresso, não precisava de nada. Ele sozinho definia a direção de todo um país. Definia o destino de todo um país. E aí vão surgindo alguns grandes pensadores que, de alguma maneira, vão corroborar, vão justificar esse superpoder dos reis, e outros que vão acabar diminuindo esse poder, que são os contratualistas. Daqui a pouco a gente vai entender por que eu saí da Grécia e estou indo para os contratualistas. O primeiro contratualista, a gente já falou aqui, é Thomas Hobbes, tá? O inglês, justamente dessa época onde os reis tinham superpoderes. Os reis que sozinhos definiam o destino de uma nação. E o que Thomas Hobbes dizia? Que o homem nasce mal. Você já deve ter ouvido. O homem é o lobo do homem. Então, por esse motivo, por o homem nascer mal,
justificava um rei com muito poder e que de alguma maneira pudesse controlar a vida de todos, porque se deixasse o homem por conta própria, ia dar problema. O tempo vai passando, estamos na Inglaterra com Thomas Hobbes, com essa justificativa do poder real. Nós vamos ter o segundo contratualista, que é John Locke. John Locke já vai dizer, não. O homem não nasce nem bom nem mal. O homem é neutro. É uma tábula rasa. Então, o que o rei, ou o governo, ou o Estado, no seu contrato social, precisaria fazer? Garantir direitos universais, como direito à vida, como direito à propriedade privada, como direito à liberdade. E a partir desses direitos, o ser humano ia se movimentando e alcançando o seu sucesso. Na França, teremos o terceiro contratualista, que é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau já tinha uma visão completamente diferente desses dois primeiros. Para Rousseau, o ser humano nascia bom. Peraí, mas se nasce bom e esse mundo, essa confusão, qual o problema? Ele nasce bom, mas o que o corrompe é a sociedade. E a partir desse pensamento, a França toma uma direção onde precisa romper com todo esse passado social, civilizacional, para dar liberdade ao ser humano. E aí vem a Revolução Francesa, extremamente sanguinária, né? Mas vamos voltar para o nosso primeiro contratualista, que é Thomas Hobbes. E o que Thomas Hobbes, ele, de alguma maneira, almejava, ele aceitava e corroborava para o rei inglês? Que as pessoas fossem controladas pelo medo. Então, o medo, de alguma maneira, era uma forma de controle. Tá? Então, eu, como um grande governante, para controlar a minha população, nada melhor do que impor o respeito através do medo. Maquiavel, grande escritor italiano, ele dizia que o governante, né, no seu livro O Príncipe, ele deveria buscar o respeito através ou do amor, que era muito difícil, ou através do medo. Então ficou muito claro para todos esses governantes que o medo é a maneira mais fácil de você cercear e de você amarrar psicologicamente a população. E por que eu estou falando isso tudo? Claro que além da nossa introdução girar em torno do medo, por que eu falo isso tudo? Porque o mundo foi ficando muito mais moderno e muito mais liberal. Então, os grandes governantes, esses grandes reis absolutos, eles perderam o poder e, de alguma maneira, as revoluções burguesas, seja a inglesa, a Revolução Gloriosa, seja a Revolução Francesa, eles acabaram tirando o poder desses monarcas únicos. E aí na Inglaterra você hoje em dia tem um rei que na verdade reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, o primeiro-ministro. Aí você tem na França uma república com presidente, não tem mais a figura do rei. Então o mundo virou, em alguns países extremamente evoluídos, grandes repúblicas democráticas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, os governantes eles vão sempre ler a cartilha de Maquiavel, a cartilha do príncipe. Como manter o controle. E lógico que eles vão flertar, apesar de serem grandes democracias, eles vão flertar com um controle que o medo proporciona. Né? E aí a gente consegue até compreender, opa, olha só, o que aconteceu na pandemia? Todos nós ficamos com muito medo. Será que os governantes não utilizaram esse medo justamente para controlar a população? É isso que nós precisamos pensar, né? Porque o medo sem informação, como os estoicos diziam, é terrível.
E aí a gente pensa, será que nós tivemos informação suficiente para diminuirmos ou controlarmos os nossos medos, as nossas angústias? Aí vocês respondem. Para mim, a minha resposta é não, não tivemos. Por quê? Porque o debate sempre foi, de alguma maneira, proibido. Em nenhum momento nós conseguimos ver, principalmente na grande mídia, pessoas especialistas debatendo o assunto. E quando eu digo debater, é um debate onde uma pessoa acredita num ponto e a outra acredita em outro ponto. Não adianta colocar duas pessoas que pensam igual. Ah, isso é um debate. Não, isso não é um debate. Debate é você ter um especialista que acredita numa direção e o outro que acredita em outra direção. E quem vai tirar a conclusão? Nós, o ser humano livre, vai tirar a sua própria conclusão a respeito do problema. Lembrando os estoicos, a informação nos livra do medo. Será que, de alguma maneira, a grande mídia, os governos, eles queriam diminuir o medo ou queriam manter a população algemada ao temor, ao pavor, como uma ferramenta de controle? E aí fica a sugestão de análise, de reflexão para todos nós na nossa introdução de hoje. Perfeito? Então acho que a gente pode começar a leitura justamente para irmos analisando o que André Luiz vai nos esclarecer. Vamos lá. A palavra do governador. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, antes de iniciar, para ver se está tudo direitinho. Pronto, vamos lá. A palavra do governador. Para o domingo imediato, a visita do Clarim prometeu ao governador a realização do culto evangélico do Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Então, nosso lar nunca está parado. Um problema na Terra gera o quê? Reações em nosso lar, e eles acabam precisando se modernizar, se atualizar, justamente para melhor servir. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Olha aí o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, se na nossa introdução falamos sobre o medo como ferramenta de controle, eu fico imaginando sempre os espíritos trevosos que, de alguma maneira, vão tentar trazer esse sentimento terrível para os nossos lares. Para quê? Para desestabilizar as nossas vidas. Então, lembrando os estoicos, tem situação que eu não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, já está remediado. Temos que escolher as nossas batalhas. Claro que a coragem é a grande virtude para os estoicos, mas não adianta você tentar lutar com todos os inimigos, contra todos os medos, porque tem algumas situações que não estão na nossa alçada. Não somos nós que vamos resolver isso. E se não sou eu que vou resolver, não está em minhas mãos a solução,
é entregar a Deus. Os estoicos não usavam Deus porque eles não tinham essa concepção, mas nós que somos cristãos podemos muito bem falar isso. Se não está nas minhas mãos, entrego às mãos de Deus. Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadora, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. A calma é garantia do êxito. Se nos desesperarmos, vai ficar muito mais difícil. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe-maior da colônia. Experimentava então ansiedade justa, e a ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Então todos deviam estar realmente com muita ansiedade, né, em conhecer o governador. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar do domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus. Fico imaginando a beleza que deve ter sido isso. Cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde, para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos de brilhantes claridade. Lembrando que esses dois últimos ministérios, da Elevação e União Divina, são os mais evoluídos de nosso lar. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiavam-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salúcio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino a ti, Senhor, nossas vidas. Pena que nós não temos essas músicas, né? Para saber o que realmente eles estavam ouvindo. Vou dar uma olhadinha aqui. O velhinho enérgico e amorável passou a olhar pela assembleia compacta constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6.
Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Nesse momento bate aquela curiosidade, né? Como deve ter sido realmente essa reunião? Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos. Agora, essa parte é muito importante, a gente vai ler com bastante calma, tá, pessoal? É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem, ó, a coragem aí dos estoicos, né? E de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, nesse momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Então ele não está falando para as almas elevadas, está falando para aqueles espíritos que estavam lá, ainda com dor e sofrimentos, mas com o espírito de serviço, dizendo, tenham coragem, vamos trabalhar. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem inconveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Então, ele, agrupando ali 30 mil pessoas para trabalhar quase sem descanso, em nome da defesa de nosso lar. Olha que interessante esse capítulo. Deixa eu ver onde é que está aqui que eu me perdi. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Isto é, os espíritos das trevas não podem entrar e invadir nosso lar. Essa é a defesa, né? Eles têm que trabalhar no limite como ele fala, do limite vibratório para impedir esse avanço deles, né? Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na prevenção da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais, nesse instante, o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Porque muitas vezes a gente fica pensando, poxa, será que não é falta de caridade os espíritos querendo entrar em nosso lar? Vamos abrir os portões, vamos deixar todos para acolher. Ele diz, olha só, Jesus, claro que Jesus mandou, Jesus nos aconselhou esse
acolhimento. Mas ele não abriu os portões das trevas para que virasse a terra uma bagunça. É diferente. Ele, como pessoa física, se entregou, né? Entregou a sua vida justamente para o seu holocausto, para a sua dor, para nos salvar. Mas ele não entregou o mundo. Uma coisa sou eu, Leco, que digo assim, não, eu vou abrir o portão da minha casa para acolher as pessoas que estão aqui tentando entrar. Porque eu acho que a caridade é isso. Abrir o quê? Portão da minha casa, que é privado. Eu não posso abrir algo público como eu estivesse lá no centro. Não, vamos abrir os portões de madrugada para acolher as pessoas. É público, gente. Não é privado. Privado eu faço o que eu quiser. Quando a gente tem o dever de organizar algo público, nós temos que ser muito parcimoniosos, muito conscientes. Não dá para que, vamos abrir todas as fronteiras, porque o mundo não tem mais fronteira. E quem está entrando no meu país? Quem está entrando no meu estado, na minha cidade, na minha residência? É isso que ele está falando. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Vou repetir. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada a malfeitores. Não é? Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, o nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Essa frase é extremamente profunda. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Nós não podemos abrir os portões, porque haverá destruição. O público tem que ser cuidado com muito, muito carinho. Mas se eu quero fazer isso na minha casa, aí é privado, faça o que você quiser. Mas o patrimônio público tem que ser cuidado com muito carinho. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais e nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes e maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. E chegamos ao final de mais um capítulo. E semana que vem vamos para o capítulo 43. Estamos quase finalizando o livro, hein? Mais algumas semanas e eu acho que chegamos ao final do livro. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham a mesma impressão que eu tenho de que esse livro é fenomenal. É isso, Doriane. Quem não sabe conservar não é digno de usufruir. Muito profundo isso. Muito profundo isso. Tá? Muitas vezes a gente ouve
em problemas muito sérios que a Terra passa. Ah, não, vamos acolher todo mundo, lógico, todo mundo gostaria de acolher a todos. Mas nem tudo é tão fácil, né? E temos que ter muito critério, temos que ter caridade, mas muito critério para que a nossa vontade de servir não seja pretexto para que descambe para a violência, descambe para a desordem, né? Nós temos que ter muito cuidado, justamente porque as coisas não são fáceis. Sempre Jesus no coração, lógico, mas também, junto desse amor que Jesus nos ensinou, a preocupação com a ordem. É extremamente importante. Vamos finalizar, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse nosso capítulo. E como eu disse, que a percepção seja geral, como eu tenho essa percepção. Esse livro é extremamente importante e atual. Extremamente importante e atual. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus. O nosso mestre, o nosso modelo, nosso guia. Mestre amado, aqui estamos, Senhor. O mundo, quantas vezes parece que está numa descendente moral. Em quantos momentos olhamos para as nossas vidas e percebemos que estamos perdidos, não temos a certeza para onde seguir, com quem seguir. Mas lembrar de Ti, Mestre, que há 2000 anos no nosso planeta o Senhor nasceu e trouxe o caminho, a verdade e a vida. Não nas suas palavras somente, mas no seu exemplo. Quando Tu, Mestre, disse que deveríamos amar, o Senhor também complementou: assim como eu vos amei. Quando, Mestre, o Senhor nos disse, quando o Senhor nos ensinou a importância do perdão, perto do seu último suspiro, implorou ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Assim, querido Jesus, compreendemos que em todos os momentos da sua existência na Terra, você venceu o mundo. Porque a influência material, de alguma forma, nos enfraquece, nos cega, nos seduz. Mas na sua trajetória, o Senhor pôde nos mostrar que é possível vencer o mundo. E assim encerramos o nosso encontro de hoje com essa lembrança. Apesar das dificuldades, é possível caminharmos na direção apontada e atravessada por Ti. É possível. Que Jesus nos abençoe, Maria Santíssima esteja em nossos lares e que Deus Pai, com o seu amor
infinito por nós, abençoe as nossas existências. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração mais esse nosso encontro e agradeço demais vocês fazerem parte dessa caminhada, sempre juntos, dando esse apoio que é extremamente importante. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, com Deus Pai que está nos céus. Boa noite, pessoal. Ótimo feriado para vocês amanhã.